Temos refletido como igreja acerca do que é ser uma igreja exemplar, baseado basicamente na carta de Paulo aos Filipenses. E neste último domingo pudemos refletir sobre a questão da unidade, baseado basicamente também no capítulo 2, a de Filipenses, do versículo 1 até o versículo 11. E o apóstolo Paulo, ele nos convida a refletir sobre essa questão da unidade, tendo em nós ou desenvolvendo em nós o mesmo modo de pensar, desenvolvendo um mesmo amor, mas também que tenhamos um só espírito e também uma só atitude, ou seja, elementos importantes para que haja de fato a unidade, seja pensar como os demais ou algo em comum, uma meta em comum, um objetivo em comum, a desenvolver essa questão de amar aos outros com o mesmo amor, e eu diria que o padrão aqui é o amor com que Cristo nos amou, mas também desenvolver uma mesma só atitude, ou seja, o mesmo padrão de ação, que também aponte para este viver em unidade. E nós fomos também exortados quanto a alguns riscos que a gente pode perceber aqui no capítulo 2, de atitudes que podem minar essa unidade. E Paulo ele não deixa explícito aqui no capítulo 2, mas provavelmente ele estava se referindo a duas mulheres que aparecem lá no capítulo 4, no versículo 2, que ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro que julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus. Ou seja, Paulo ele aponta para essas duas mulheres como pessoas que de fato são cooperadoras no ministério, têm valor no ministério, mas que por alguma razão houve algum conflito que precisava ser acertado. É possível que Paulo estivesse se referindo a essas mulheres aqui no capítulo 2, quando ele nos exorta a não agir com partidarismo, a não agir de uma maneira egoísta, a não buscar glória para nós mesmos. São esses os conflitos que Paulo menciona aqui, mesmo nessa igreja considerada exemplar, e que de alguma maneira estavam minando essa unidade que estava presente aqui na igreja. E Paulo fala, olha, cuidado com essas atitudes. E tivemos a oportunidade de analisar e de pensar sobre nós mesmos. Quais têm sido as nossas atitudes que têm promovido unidade, ou quais são as nossas atitudes que de alguma maneira têm minado essa unidade que Cristo espera de nós, que Cristo já estabeleceu na igreja e que deve ser preservada. Mas Paulo ele não fica só nessas questões de apontar aquilo que é a unidade, mas esses riscos que estão presentes na igreja, mas ele aponta agora para aquele exemplo máximo. Ele nos chama a desenvolvermos ou a termos em nós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. E ele põe alguns pontos muito importantes que eu quero reconsiderar com vocês aqui, que seja também o foco da nossa reflexão neste tempo de devocional. Paulo ele nos diz que pense ou haja da mesma maneira como Cristo agiu. E ao olhar para a pessoa de Cristo e para essa atitude dele que ele menciona aqui de, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Nós podemos olhar para o Senhor exaltado tornando-se um servo humilhado. O próprio Deus assumindo forma de homem, mas não só isso. Ele não apenas assumiu a forma de servo, ele serviu, ele foi obediente, ele sofreu como homem, ou seja, o próprio Deus voluntariamente assumiu essa forma de ser humano para nos proporcionar a salvação, para nos proporcionar aquilo que é mais precioso e que não poderia ser obtido através de outra maneira, senão através da pessoa de Cristo. É essa atitude que Paulo nos chama a desenvolver em nós. É a atitude de servo, é a atitude de aprender a abrir mão daquilo que pode ser nosso direito. É a atitude de estar disposto a pagar preços, a ser humilhado por causa do nome de Cristo, em prol do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a pensar exatamente nessas questões. Primeiro, quais são as atitudes que promovem
ou unidade nesse ambiente de igreja, de corpo de Cristo que eu tenho desenvolvido? Pensando no aspecto negativo, quais são as atitudes que têm minado a minha relação nesse corpo que devem ser evitadas, que devem ser corrigidas? Quais são as atitudes que eu tenho desenvolvido que têm minado o meu relacionamento com os meus irmãos? E agora, olhando para a atitude de Cristo, quais são as atitudes que eu devo adotar na minha vida que são semelhantes a essa atitude de Cristo? Esse referencial que eu devo ter para a minha vida em todos os aspectos, em todos os ambientes, seja ele trabalho, seja ele ambiente familiar, seja ele entre o círculo de amigos. A proposta de Paulo para mim e para você aqui é: haja como Cristo agiu. Seja servo, seja humilde, esteja disposto a honrar o nome do Pai acima de todas as coisas. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você ao longo dessa semana. A começar agora, faça essa análise, o que Deus quer trabalhar em minha vida, para que de fato eu me torne cada vez mais semelhante a Ele. Para que essas atitudes tenham implicações diretas na minha vida, na minha família, no corpo no qual eu tenho servido. Que Deus te abençoe.